Conto 1. Os Esplêndidos Canibais. Os peculiares da aldeia de Swampmuck viviam de formas bastante humildes. Tiraram seu sustento de plantio de terra e, embora não possuíam objetos de luxo e habitassem casas de estruturas frágeis, feitas de junco, eram saudáveis, alegres e não precisavam de muito. Os alimentos cresciam abundantemente nos jardins. Os riachos ofereciam água límpida e até as humildes residências davam a sensação de luxo, pois o clima de Swampmuck era bastante agradável e os habitantes se dedicavam tanto às suas atividades que, após um longo dia de trabalho na lama, simplesmente se deitavam e adormeciam. A época da colheita era a melhor do ano. Trabalhando sem parar, os habitantes colhiam os melhores lírios do brejo que houvessem crescido nos pântanos, embalavam-nos e os levavam em carroças, puxadas por burros, até no mercado da cidade de Stimpy-Whippet, uma viagem de 5 dias para vender o que conseguissem. Era um trabalho árduo. Ásperos que eram, os lírios do brejo feriam as mãos. Os burros eram mal-humorados e às vezes mordiam. As estradas para o mercado era cheia de buracos e infestada de ladrões. Acidentes graves eram frequentes, como aquele em que o aldeão Pullman, em tamanha exaltação durante o momento da colheita, decepou com a foice a perna de seu vizinho, o aldeão Hayworth. O vizinho ficou compreensivelmente aborrecido, mas os habitantes de Swampmuck eram tão amáveis que logo o ocorrido foi superado. O dinheiro que os aldeões ganhavam no mercado era pouco, mas atendia às suas necessidades, e ainda lhes permitia comprar algumas peças de picanha de bode. Em torno dessa iguaria se realizava um festival agitado que durava dias. Naquele mesmo ano, logo após o encerramento do festival, quando os aldeões estavam prestes a retomar o trabalho nos campos, 3 visitantes chegaram à aldeia. Swampmuck raramente recebia visitantes, pois não era o tipo de lugar que as pessoas tinham vontade de conhecer, e sem dúvidas nunca tinham recebido visitantes como aqueles. 2 homens e uma dama vestida dos pés à cabeça, com rica seda brocada. Os 3 chegaram em belos cavalos árabes. Embora fossem obviamente ricos, pareciam abatidos e balançavam sem forças em suas celas cravejadas de pedras preciosas. Os habitantes do vilarejo se aproximaram curiosos e maravilhados, com as belas roupas e os cavalos dos forasteiros. Tome cuidado, alertou a aldeã Sally. Eles parecem estar doentes. Estamos em viagem, a caminho da costa de Mick, explicou um dos visitantes, que parecia ser o único que ainda tinha forças para falar. Fomos abordados por bandidos há algumas semanas. Conseguimos despistá-los, mas nos perdemos completamente e desde então estamos andando em círculos, à procura da velha estrada romana. Vocês não estão nem perto da estrada romana, disse a aldeã Sally. Nem da costa de Mick, completou a aldeão Pullman. A que distância fica daqui? Perguntou o homem. 6 dias de viagem, respondeu a aldeã Sally. Nunca conseguiremos, completou o homem em tom sombrio. Em seguida, a dama do vestido de seda caiu da sela para o chão. Apesar dos temores, os aldeões se comoveram. Resgataram a dama caída e levaram a ela um de seus companheiros para a casa mais próxima, onde lhes deram água e os acomodaram em colchões de palha. Uma dúzia de aldeões se reuniu em torno deles oferecendo ajuda. Abra um espaço, ordenou o aldeão Pullman. Eles estão exaustos, precisam descansar. Não! Eles precisam de um médico, disse a aldeã Shelley. Não estamos doentes, disse o homem. Estamos com fome. Nossos mantimentos acabaram. Não comemos nada há semanas. A aldeã Shelley se perguntou por que essas pessoas tão ricas não tinham simplesmente comprado comida de outros viajantes que encontrassem pela estrada. Mas, por educação, não se pronunciou sobre o assunto. Ela mandou alguns garotos da aldeia irem buscar tigelas de sopa de lírio de brejo, pão de pães e um pouco que sobrara da picanha de bode do festival. Mas os visitantes recusaram. Não quero parecer rude, mas não podemos comer isso. Sei que é uma oferta humilde e que os senhores provavelmente estão acostumados a banquetes dignos de um rei, mas é tudo o que temos, respondeu a aldeã Sally. Não é isso. Grãos, vegetais e carne animais. Nosso corpo simplesmente não consegue digerir tais alimentos. Se nos obrigarmos a comer, só ficaremos mais fracos. Os aldeões não compreenderam. Se não podem comer grãos, vegetais nem carne de animais, o que os senhores podem comer? Indagou o aldeão Pullman. Pessoas, respondeu o homem. Todos que estavam ali deram um passo para trás. Estão dizendo que são canibais? Perguntou o aldeão Hayworth. Por natureza, não por escolha, retrucou o homem. Mas sim,
O homem prosseguiu explicando que eram canibais civilizados, que nunca matavam inocentes. Eles, assim como outros da nossa espécie, haviam feito um acordo com o rei garantindo que jamais comeriam pessoas à força. Em troca, tinham autorização para comprar, a um custo altíssimo, membros amputados de vítimas de acidentes e o corpo de criminosos enforcados. Sua dieta era formada apenas por esses itens. Eles agora estavam a caminho da costa de Mekh, porque era o lugar da Grã-Bretanha que ostentava tanto o índice mais alto de acidentes quanto o maior número de mortes por enforcamento. Por isso, a comida lá, apesar de não propriamente farta, era de certa maneira abundante. Embora canibais naquela época fossem ricos, quase sempre passavam fome, respeitando a lei. Estavam condenados a levar uma vida em constante subnutrição, atormentados por um apetite que quase nunca podiam satisfazer. E aqueles canibais que tinham chegado a Swan Muck, já famintos e a muitos dias de distância de Mekh, estavam provavelmente condenados à morte. Fosse qualquer outro vilarejo de peculiares ou não, os habitantes teriam, depois de ouvir tudo isso, apenas dado os ombros e deixado os canibais morrerem de fome. No entanto, os aldeões eram compassivos, quase em excesso, até, e por isso ninguém se surpreendeu quando o aldeão Hayworth deu um passo à frente e disse: Por acaso perdi minha perna em um acidente alguns dias atrás. Eu a joguei no pântano, mas tenho certeza que consigo encontrá-la, se as enguias ainda não tiverem comido. Os olhos dos canibais brilharam. O senhor faria isso? Disse a mulher canibal, jogando para trás a mecha do cabelo que caía sobre as faces esqueléticas. É um pouco estranho, respondeu o aldeão Hayworth, mas não podemos simplesmente deixar os senhores morrerem. Os outros aldeões concordaram. Assim, Hayworth foi mancando até o pântano, onde encontrou a perna. Ele espantou as enguias que as mordiam e a levou em uma travessa para os canibais. Um dos homens ofereceu ao aldeão uma bolsa de moedas. O que é isso? Perguntou Hayworth. Pagamento. A mesma quantia que o rei nos cobra, explicou o canibal. Não posso aceitar, disse Hayworth e tentou devolver o dinheiro, mas o canibal levou a mão às costas sorrindo. É o justo a se fazer, o senhor salvou nossas vidas. Os aldeões deram as costas educadamente quando os canibais começaram a comer. O aldeão Hayworth abriu a bolsa de moedas e olhou em seu interior e ficou pálido. Era a maior quantia de dinheiro que ele já vira. Os canibais passaram os dias seguintes se alimentando e recuperando as forças. Quando finalmente se sentiram prontos para partir outra vez para a costa de Meek, dessa vez com instruções claras, todos os aldeões de Swan Muck se reuniram para a despedida. Os canibais então viram o aldeão Hayworth caminhando sem a ajuda de muletas. Eu não entendo, disse um dos canibais atônito. Achei que tivéssemos comido sua perna. Comeram sim, mas os peculiares de Swan Muck perdem um membro e ele torna a crescer, explicou Hayworth. O rosto do canibal assumiu uma expressão engraçada e ele pareceu prestes a dizer alguma coisa, porém desistiu. Por fim, montou no cavalo e foi embora junto com os outros. Semanas se passaram, a vida em Swampuk voltou ao normal para todos, menos para o aldeão Hayworth. Ele passou a andar distraído e durante o dia era visto apoiado em seu bastão de revirar lama, olhando para além dos pântanos. Estava pensando na bolsa de dinheiro que tinha escondido em um buraco na terra. O que fazer com aquilo? Todos os seus amigos opinaram. Você podia comprar várias roupas bonitas, sugeriu o aldeão Bethlehem. Mas como eu as usaria? Trabalho nos pântanos o dia inteiro. As roupas seriam um desperdício, retrucou o aldeão Hayworth. Você podia montar uma biblioteca com bons livros, sugeriu o aldeão Egeu. Mas eu não sei ler, nem ninguém em Swampmuck. A sugestão do aldeão Patilard foi a mais tola de todas. Compre um elefante e use-o para levar todo o seu lírio do brejo ao mercado. Mas ele comeria todo o meu lírio antes mesmo que eu conseguisse vendê-lo, retrucou Hayworth, já aflito a essa altura. Se ao menos eu pudesse fazer algo em relação à minha casa. Os juncos não ajudam muito a impedir a entrada do vento, e eu sinto muito frio durante o inverno. Você podia usar o dinheiro para forrar as paredes, sugeriu o aldeão Anderson. Não diga bobagem, retrucou o aldeão Sally. Ele devia comprar uma casa nova, e foi exatamente o que Hayworth fez. Construiu uma casa de madeira, a primeira do tipo a ser erguida em Swampmuck. Pequena, porém bastante robusta. A casa impedia a entrada de vento e tinha até uma porta que se abria e fechava com dobradiças. O aldeão Hayworth ficou muito orgulhoso e sua casa despertou inveja em toda a aldeia. Alguns dias depois, outro grupo de visitantes chegou. Eram 4, 3 homens e uma mulher. E como trajavam roupas elegantes e montavam cavalos árabes, os aldeões souberam imediatamente o que eram: canibais que viviam sob a lei da costa de Meek.
Esses canibais, porém, não pareciam famintos. Mais uma vez, os aldeões se reuniram para se maravilhar com eles. A mulher canibal, que vestia uma elegante camisa entremeada de fios de ouro, calça com botões de pérolas e botas adornadas com pele de raposa, disse: Alguns amigos nossos vieram a esta aldeia semanas atrás e vocês os receberam com grande bondade. Como não somos um povo acostumado à bondade, viemos agradecer pessoalmente. Os canibais apearam dos cavalos, fizeram uma reverência para os aldeões e começaram a apertar-lhes as mãos. Os aldeões ficaram surpresos com a maciez da pele dos canibais. Mas uma coisa antes de irmos, disse a mulher canibal. Soubemos que vocês têm uma habilidade única. É verdade que seus membros se regeneram? Os aldeões confirmaram. Nesse caso, temos uma proposta modesta para lhes fazer. Os membros que comemos na costa de Mick raramente são frescos e estamos cansados de alimentos em putrefação. Vocês nos venderiam alguns dos seus? Pagaríamos muito bem, é claro. Ela abriu o alforje, revelando uma grande quantia de joias e ouro. Os aldeões arregalaram os olhos, mas ficaram desconfiados e começaram a cochichar entre si. Não podemos vender nossos membros. Preciso de minha perna para andar, afirmou o aldeão Pullman. Então venda apenas os braços, sugeriu o aldeão Bachelard. Mas precisamos dos braços para trabalhar na lama, retrucou o aldeão Hayworth. Com o que nos darão por nossos braços, não precisaremos mais cultivar lírios do brejo, disse o aldeão Anderson. Não ganhamos praticamente nada com a agricultura de qualquer maneira. Isso não me parece certo, nos vendermos desse jeito, ponderou o aldeão Hayworth. É fácil falar, você tem uma casa de madeira, acusou o aldeão Bentley. Os aldeões fizeram então um acordo com os canibais. Os destros venderiam o braço esquerdo e os canhotos venderiam o braço direito. E eles continuariam a vender os membros à medida que tornassem a crescer. Assim, teriam uma fonte permanente de renda e nunca mais teriam que passar o dia inteiro na lama ou sobreviver a uma colheita difícil. Todo mundo pareceu satisfeito com o combinado, exceto o aldeão Hayworth, que gostava bastante de trabalhar no pântano e lamentou ver a aldeia abrir mão de seu tradicional ofício, mesmo que não fosse lucrativo se comparado à venda dos próprios membros para os canibais. Mas não havia nada que o aldeão Hayworth pudesse fazer. Assim, ele assistiu impotentemente a seus vizinhos desistirem de plantar, deixarem os pântanos abandonados e arrancarem os braços. A peculiaridade era tal que não doía muito e os membros saíam com bastante facilidade, como um rabo de lagarto. Eles usaram o dinheiro que ganharam para comprar comida no mercado de Timbin-Whipped. Picanha de bode se tornou um prato consumido todos os dias, em vez de algumas vezes por ano. E para construir casas de madeira como o aldeão Hayworth. Todos queriam uma porta que se abrisse e fechasse com dobradiças. Então, o aldeão Pullman construiu uma casa com 2 andares. Todos quiseram uma casa de 2 andares. Depois, a aldeã Sally construiu uma casa com 2 andares e um telhado triangular. E logo, todos queriam casas com 2 andares e telhado triangular. Toda vez que os braços dos aldeões tornavam a crescer e eram arrancados para serem vendidos novamente, eles usavam o dinheiro para fazer melhorias em suas casas. Por fim, as casas ficaram tão grandes que mal havia espaço entre uma e outra, e a praça da aldeia, antes ampla e aberta, fora reduzida a um beco estreito. O aldeão Bachelard foi o primeiro a encontrar uma solução. Ele decidiu comprar um terreno grande nos arredores do vilarejo e ali construiu uma casa nova, ainda maior do que a que habitava antes. Esta, por acaso, tinha 3 portas que se abriam e fechavam com dobradiças, 2 andares, um telhado triangular e uma varanda. Isso foi uma das mais ou menos na mesma época que os aldeões pararam de chamar os outros de aldeão isso, aldeão aquilo, porque já não mais se julgavam simples e rústicos agricultores, com exceção do aldeão Hayworth, que continuava a revirar a lama em seu brejo e se recusava a vender mais membros para os canibais. Ele insistia em dizer que gostava bastante da sua modesta casa, e que na verdade nem a usava muito, porque ainda gostava de dormir no pântano, depois de um dia duro de trabalho. Seus antigos amigos o chamavam de tolo e antiquado, e pararam de visitá-lo. A antes humilde aldeia de Swampmuck se expandia rapidamente à medida que os aldeões compravam extensões de terra cada vez mais extensas, nas quais construíram casas mais e mais ornamentadas e maiores. Para financiar a empreitada, eles passaram a vender aos canibais um braço e uma perna ao mesmo tempo, sempre a perna do lado oposto do braço para ajudar no equilíbrio, e treinaram andar de muletas. Os canibais, cuja fome e riqueza pareciam nunca ter fim, ficaram muito felizes com isso. Foi quando o Sr. Pullman derrubou a sua casa de madeira
e a substituiu por uma de tijolos, o que deu início a uma competição entre os aldeões para ver quem construía a casa de tijolos mais grandiosa. O Sr. Bethlen superou todos eles. Construiu uma bela casa feita de pedra calcária cor-de-mel, o tipo de lugar habitado apenas pelos mercadores mais ricos de Schwinwippt. Ele conseguiu pagar pela construção vendendo o braço e as duas pernas. Bethlen foi longe demais, reclamou a senhorita Sally, enquanto comia sanduíches de picanha de bode no recém-inaugurado restaurante chique da aldeia. Os amigos dela concordaram. Como ele pretende aproveitar aquela casa de 3 andares se não consegue nem subir as escadas? Indagou a senhorita Wanamaker. O Sr. Bethlen entrou no restaurante bem naquele momento, nos braços de um musculoso habitante da aldeia vizinha. Contratei um homem para me carregar para cima e para baixo pelas escadas e para qualquer outro lugar que eu queira ir. Não preciso de pernas, anunciou ele com orgulho. As senhoras ficaram pasmas, mas não demoraram a fazer o mesmo e vender suas pernas. Por todo o vilarejo, casas de tijolos eram demolidas e substituídas por mansões de pedra calcária. Os canibais àquela altura tinham abandonado a costa de Mick para se instalarem na floresta que crescia nas proximidades de Swainmuck. Não havia mais motivos para subsistir de uma dieta magra à base de criminosos enforcados e vítimas de acidente, já que os membros que vinham de aldeões eram mais frescos e mais fartos do que qualquer alimento disponível em Mick. As casas na floresta eram modestas, pois os canibais davam grande parte do seu dinheiro aos aldeões de Swainmuck, mas mesmo assim estavam satisfeitos, muito mais felizes por viver de barriga cheia em cabanas do que famintos em mansões. Quanto mais os aldeões e os canibais despendiam uns dos outros, mais crescia o apetite de ambos os grupos. Os canibais engordaram e, após esgotarem todas as receitas possíveis com braços e pernas, começaram a imaginar qual seria o sabor das orelhas. Mas os aldeões não lhes vendiam as orelhas, porque elas não tornavam a crescer. Tal situação prosseguiu até Birchlard, carregado por seu criado musculoso, visitar em segredo a floresta dos canibais e perguntar a eles quanto estariam dispostos a pagar pelas orelhas. Ele ainda conseguira ouvir, raciocinou, e embora isso fosse deixá-lo um pouco mais feio, a bela casa de mármore branco que ele conseguira construir, com os rendimentos, compensaria o problema. Agora, se você é astuto financeiramente, deve estar se perguntando: por que o Sr. Bushlard simplesmente não guardou o dinheiro com a venda constante de seus braços e pernas até que pudesse pagar uma casa de mármore? E por que não conseguia economizar dinheiro? Pois tomaram um empréstimo muito grande com o branco para comprar a terra no qual sua casa de pedra calcária foi construída. E agora devia ao banco um braço e uma perna, todo mês, só para pagar os juros do empréstimo. Por isso, ele precisava vender as orelhas. Os canibais ofereceram uma soma exorbitante pelas orelhas do Sr. Bushlard, que então as cortou fora, feliz por se livrar delas e substituir a sua casa de pedra calcária pela casa de mármore de seus sonhos. Era a casa mais bonita do vilarejo, talvez de toda a região de Oldfordshire. Embora os moradores de Swainmuck falassem pelas costas de Birchlard sobre como ele tinha ficado feio e como era tolice vender suas orelhas, que nunca tornariam a crescer. Todos os visitantes que eram carregados por seus criados, todos o visitavam e eram carregados por seus criados pelos cômodos de mármore, e para cima e para baixo da escadaria, também de mármore, e quando saíam, todos estavam verdes de inveja. A essa altura, nenhum dos aldeões tinham pernas, exceto o aldeão Hayworth, e poucos tinham braços. Durante algum tempo, todos tinham insistido em manter um braço para poderem apontar para coisas e se alimentar, mas aí perceberam que um criado poderia erguer uma colher ou um copo até seus lábios facilmente e dizer: pegue isso para mim, ou pegue aquilo para mim. Era apenas um pouco mais trabalhoso do que apontar para algo do outro lado da sala. Então braços passaram a ser vistos como luxos supérfluos, e os aldeões, reduzidos a troncos sem membros, viajavam de um lugar para o outro em sacos de seda que os criados levavam nos ombros. As orelhas logo seguiram o caminho dos braços. Os aldeões fingiam nunca ter chamado o Sr. Belchlard de feio. Ele não parece tão mal, comentou Sr. Bethlen. Podíamos usar protetores de ouvido, sugeriu o Sr. Anderson. E assim as orelhas foram cortadas fora e vendidas, e casas de mármore foram construídas. A aldeia ganhou reputação por sua beleza arquitetônica, e o que antes era um lugar ermo visitado apenas por um acidente se tornou um destino turístico. Foi construído um hotel e mais restaurantes. Os sanduíches de picanha de bode sumiram do cardápio. Os habitantes de Swainmuck fingiam sequer ouvir a palavra em sanduíche de picanha de bode. Turistas às vezes paravam perto da modesta casa de madeira e telhado plano do aldeão Hayworth, curiosos com o contraste entre aquele lar simples e aos palácios que o cercavam. Ele explicava que preferia a vida simples de um agricultor de lírios de brejo, com todos os 4 membros, e os mostrava sua área de pântano.
A dele era a última faixa de pântano que restara em Swamp Muck, pois todas as outras tinham sido aterradas para dar espaço para casas. Os olhos do país estavam voltados para o vilarejo e suas belas casas. Os aldeões adoravam a atenção, mas estavam desesperados para se destacar de algum jeito, pois todas as casas eram praticamente idênticas. Cada um queria ser reconhecido como proprietário da casa mais bonita de Swamp Muck, mas já estava usando os braços e as pernas todos os meses só para pagar os juros dos empréstimos vultosos que haviam feito e já haviam vendido as orelhas. Eles começaram a abordar os canibais com ideias novas. "O senhor me emprestaria dinheiro com o meu nariz de garantia?" perguntou a Sra. Shelley. "Não, mas ficaríamos felizes em comprar seu nariz", disseram os canibais. "Mas se eu cortar meu nariz, vou ficar parecendo um monstro", protestou ela. "A senhora pode usar um echarpe em volta do rosto", sugeriram eles. A Sra. Shelley se recusou e instruiu o criado a levá-la para casa. Em seguida, o Sr. Bethlen foi ver os canibais. "Os senhores comprariam meu sobrinho?" sussurrou o homem enquanto seu criado empurrava um menino de 8 anos diante dos canibais. "Absolutamente não", responderam os canibais e deram um doce ao menino aterrorizado antes de mandá-lo para casa. A senhorita Shelley voltou alguns dias depois. Está bem", anunciou com um suspiro. "Eu vendo meu nariz." Ela o substituiu por um falso feito de ouro, e com o dinheiro que ganhou, construiu uma enorme cúpula de ouro no alto da sua casa de mármore. Vocês já devem ter adivinhado onde isso deu. Todos os aldeões venderam o nariz e construíram cúpulas de ouro e torres de vários tamanhos. Posteriormente venderam os olhos, apenas um cada. Usaram o dinheiro para escavar fossos em torno de sua casa e encherem com vinho e peixes exóticos embriagados. Eles diziam que a visão binocular era mesmo um luxo e necessária basicamente para jogar e pegar objetos, o que sem os braços não faziam mais. E bastava um olho para apreciar a beleza de suas casas. E os canibais, bem, eles eram civilizados e respeitavam a lei, mas não eram santos. Estavam morando em cabanas na floresta, cozinhavam em fogueiras, enquanto os aldeões viviam em mansões e palácios, servida por criados. Por isso os canibais resolveram se mudar para a casa dos aldeões. Suas casas tinham tantos quartos que eles se demoraram a se dar conta do que tinha acontecido, mas quando finalmente descobriram, ficaram com raiva. "Nunca permitimos que vocês morassem conosco. Vocês são canibais, são sujos, comem carne humana", protestaram os aldeões. "Voltem para a floresta. Se não nos deixarem morar na casa de vocês, vamos parar de comprar seus mimos e voltar para Mickey. Aí vocês não vão conseguir pagar seus empréstimos e vão perder tudo." Os aldeões não sabiam o que fazer. Não queriam canibais em casa, mas tampouco podiam imaginar a volta à vida que levavam antes. Na verdade, as coisas seriam piores que antes. Não só estariam sem casa, desfigurados e semi-cegos, como não teriam mais pântano onde cultivar porque haviam aterrado todos. Era impensável. Mesmo cheios de rancor, eles concordaram. Os canibais se espalharam por todas as casas da aldeia, exceto a casa de Hayworth, pois ninguém queria morar em sua rústica cabana de madeira. Eles ocuparam as suítes principais e os maiores quartos, e fizeram os aldeões se mudarem para os próprios quartos de hóspedes, alguns dos quais não eram nem suítes. O Sr. Bachelard foi forçado a ocupar o galinheiro. O Sr. Anderson se mudou para o porão, o cômodo que era muito bom para um porão, mas mesmo assim, os aldeões reclamavam sem parar do novo arranjo, afinal, eles ainda tinham língua. "O cheiro da comida de vocês me causou enjoos", queixou a senhorita Sally com os canibais. "Os turistas não param de perguntar sobre vocês, é constrangedor", gritou o Sr. Pullman com os canibais, assustando-os quando estavam lendo em silêncio na sala. "Se não forem embora, vou denunciar às autoridades que vocês têm raptado crianças para usá-los como recheio de purê", ameaçou certa vez o Sr. Bentley. "Purê não tem recheio", retrucou o canibal, um espanhol culto chamado Hector. "Não importa", gritou o Sr. Bentley, ficando bem vermelho. Depois de algumas semanas disso, Hector decidiu que não aguentava mais. Ele ofereceu ao Sr. Bentley até o último centavo que lhe restava na terra para que ele vendesse sua língua. O Sr. Bentley não recusou imediatamente. A oferta mereceu muita reflexão e consideração. Sem a língua, ele não poderia mais reclamar nem fazer ameaças a Hector. Mas, com o dinheiro, poderia construir uma segunda casa em sua propriedade e morar lá. Longe de Hector, não teria mais do que reclamar. E quem mais na aldeia teria não uma, mas 2 casas de mármore com cúpula de ouro? Agora, se o Sr. Bentley tivesse pedido o conselho do aldeão Hayworth, seu velho amigo, lhe teria aconselhado a não aceitar a oferta do canibal. "Se o cheiro da comida deles o incomoda, venha morar comigo", teria oferecido Hayworth. "Tenho mais espaço que o suficiente em minha casa." Mas o Sr. Bentley havia se afastado do aldeão Hayworth. Por isso ele não pediu.
e mesmo que tivesse pedido, Bentley era orgulhoso demais e preferiria viver sem língua a morar na casa do pobre de Haworth. Então, Bentley procurou Hector e anunciou: está bem. Hector sacou sua faca de trinchar, que levava sempre embanhada. Sim, falou Bentley e pôs sua língua para fora. Depois encheu a boca de Bentley de algodão para contrair o sangramento. Ele levou a língua para a cozinha, onde a fritou com óleo de trufas com uma pitada de sal e a comeu. Então pegou todo o dinheiro que prometera, deu para os criados de Bentley e os dispensou. Sem membros e sem língua, com muita raiva, Bentley grunhiu e se remexeu pelo chão. Hector o levantou, levou-o para fora e o amarrou a uma estaca em uma área do jardim, à sombra. Dava-lhe água e comida 2 vezes por dia e como uma árvore frutífera, Bentley crescia membros para Hector comer. Hector se sentia um pouco mal em relação a isso, mas não muito. Depois de um tempo, ele se casou com uma boa moça canibal e juntos criaram uma família canibal, toda alimentada pelo homem peculiar do jardim. Esse foi o destino de todos os aldeões, exceto do aldeão Haworth, que manteve seus membros, morava em sua casinha e cultivava seu pântano como sempre tinha feito. Ele não incomodava seus vizinhos, que também não o incomodavam, e viveram felizes para sempre.